CCJ deve votar projeto que acaba com o Ministério da Verdade do governo Lula. Depois de ficar parado por quase 1 ano e meio, o PDL 4 de 2023 volta a ser colocado em pauta. A oposição se articula para aprovar a extinção do órgão de controle. Silvio Grimaldo, o que propõe o PDL 4 de 2023? Conta pra gente. Pois é, isso aí é um decreto legislativo, né? Que tem praticamente a folha de um decreto presidencial. Né? Mas ele, como está dizendo a matéria, ele tem essa proposta, né, que eu acho muito interessante, muito boa, né? E fico feliz pela Carol estar pautando isso aí, que é o seguinte, que é um projeto do Bilinski, né? Uhum. Que é derrubar aquela porcaria chamada Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, PNDD. Sempre uns nomes assim, né? De autoria do Mendonça Filho, a relatoria agora está na mão do Bilinski. É verdade. Né? Para derrubar, né, esse trambolho que foi criado lá dentro da AGU, né, pelo governo Lula, pelo famoso Bessias. Né? O Bessias. Para fazer outra coisa a não ser perseguir e censurar os opositores do regime Lula. Né? O que acontece? Todos se lembram que lá no dia 8 de janeiro de 2023 teve aquele episódio farsesco, né, em Brasília, né, promovido por meia dúzia de arruaceiros, né, organizado em parceria com o Gabinete de Segurança Institucional do Lula, também conhecido como GSI, como os vídeos lá deixam mais claro, bem né, claros. O próprio general-chefe do GSI orientando lá os caras o que eles deviam quebrar, o que não podiam quebrar, onde eles deviam sair, onde tinha água, cafezinho, aquela coisa toda. Né? Com participação ativa também de militares, etc. A própria Polícia Federal, a própria Polícia do Distrito Federal, né? Não a Polícia Federal, a Polícia Civil. Então, criaram aquela farsa, né? Para depois... É uma espécie de... Foi como a Noite dos Cristais, entendeu? Então você vai lá, promove uma quebradeira para justificar a resposta de força do regime. Então o Hitler fez a mesma coisa, falou, matou meia dúzia tentou, né, incendiar o parlamento, né, alemão para justificar então a perseguição dos seus oponentes. Né? Veja, o exército brasileiro é mestre em fazer isso, né? Faz isso desde o advento da República, né? Fez isso lá com a tal das cartas falsas do presidente do Arthur Bernardes, depois fez com o tal do Plano Cohen em 1937 para justificar a tomada de poder, o golpe do Estado Novo. Tá? Depois fez em 64, depois fez em 68 para instituir o AI-5, tá? Que criou uma guerrilha fake dentro da cidade de São Paulo, começou a fazer atentados fakes, era tudo gente comprado, né, pelas próprias forças de segurança, né, para justificar. E sempre fez isso, né? Depois fez com o episódio da Sarah Winter, em 2020, né, coordenado pelo próprio GSI, como a própria Sarah veio, deu uma entrevista no Estadão falando que eles tinham sido cooptados pelo general Heleno, etc. Sim. E depois fez agora com o 8 de janeiro. Bom, então tem esse problema. E aí acontece, isso justificou, né, atitudes de força do atual regime. Né? Uma delas foi, né, o afastamento do governador do Distrito Federal, né, a substituição por aquele, né, suco puro do autoritarismo, conhecido como Capelli, né, que agora está falando aí no Instagram dele, aliás, no Twitter dele, que está muito preocupado com as eleições. Né? Está vendo o que está acontecendo em São Paulo e está vendo que há um crescimento muito grande dos evangélicos na política, e o que estão fazendo em São Paulo, né, é um ensaio porque farão em 26. Né? Então ele também já tá de olho. Né? Então colocou o Capelli lá como interventor do Distrito Federal, né, isso foi o Xandão, e foram fazendo várias coisas. Né? Um dos artífices disso foi o Flávio Dino. Aliás, o Dino é o pai espiritual do Capelli, né? Sim. É o mentor ideológico do sujeito, que são, né, aquela duplinha de autoritários abnegados. Né? E uma das coisas que foi criada nessa época foi esse troço aqui, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Né? Olha, toda vez que alguém fala para você
que está defendendo a democracia, você encosta na parede, encosta a bunda na parede, porque lá vem uma piroca no teu rabo. Não tem. O Estado Democrático de Direito. Falou Estado Democrático de Direito, esconde a carteira. Não tem erro. Né? Quem falou isso é vigarista. Vai dar merda. Vai dar merda. Né? Isso aí é assim. Né? É pior do que o sujeito falar para a mocinha, não, é só a cabecinha. Né? É esse tipo de conversa. O golpe está aí. O golpe está aí. Né? É esse tipo de conversa. Bom, mas eles criaram esse trambolho que serve para quê? Para fazer denúncias, né, sobre fake news. Por quê? O 8 de janeiro foi criado na base das fake news e do discurso de ódio na rede. Então as pessoas ficavam nas redes sociais obedecendo o Carluxo, né? E o Carluxo falava para as pessoas mentirem e atacarem os seus inimigos, e aí as pessoas faziam isso, né? Enquanto estava lá o Felipe Martins fazendo a minuta do golpe, né? O Cid vendendo joia roubada nos Estados Unidos para financiar, sei lá, a compra de tanque de guerra, né? Essas coisas absurdas que se inventaram, né? Então criou esse negócio para quê? Para ficar monitorando as pessoas, né, na internet e ver, falou uma coisa aqui do governo, não gostei. Por exemplo, como o Pimenta fez agora. Sim. Né? O Paulo Pimenta, né, o interventor do Rio Grande do Sul, né, que o governo colocou lá para, assim, passar o pau na cara do governador do Rio Grande do Sul, que não tem outro motivo a não ser esse, né? É para confirmar que o Eduardo Leite é um incapaz, um incompetente, um fraco. Né? Então o Lula colocou o governador dele lá, eu não gosto desse governador aí, vou pôr o meu. Tá? Mas vocês se lembram que quando começou as chuvas no Rio Grande do Sul, começou aquela tragédia toda, mês passado, a principal batalha do governo federal não era ajudar o povo gaúcho, mas era combater as fake news. O que eram as fake news? As pessoas que estavam lá mostrando a realidade. Na frente de batalha, vamos dizer assim, né, no front, ajudando as outras pessoas, ajudando a socorrer, etc., mandando comida, né, e que estavam denunciando as investidas do governo para atrapalhar quem ajudava. Né, porque até então, até agora, né, o governo não fez outra coisa a não ser atrapalhar. No máximo, levou a Janja para ir lá e roubar uma cachorrinha. Né, que tinha uma cachorrinha de alguém que estava perdida, em vez de encontrar o dono da cachorrinha, a Janja resolveu levá-la embora. Ainda batizou a cachorrinha de Esperança. Nossa. Ou seja, né, ela levou a esperança embora do povo gaúcho. Não deixou nem a esperança. Né? Quer dizer, o simbolismo melhor que esse, assim, é impossível. Né? A Janja levou a esperança embora. A única coisa que eles fizeram foi lá... depois foram lá e tentaram roubar um cavalo também. Também. É verdade, né? Porque o Lula não estava conseguindo mais dormir, sonhando com o cavalo em cima, que no final, em cima do telhado. Era égua? Era uma égua. Então, mas tem tudo a ver, porque o Lula, a gente sabe, desde aquela entrevista que ele deu lá, acho que foi na revista Playboy, não me lembro, que ele tem essa paixão pelos animais. Sim. Né? Em que ele lá relata o caso dele, de como, né, na época dele, os meninos perdiam a virgindade barrancando as cabritas. As cabritas. Então, por que não uma égua? Né? Então, acho que ele estava tendo esses sonhos eróticos com o cavalo caramelo em cima do telhado. Por isso aquela força-tarefa toda. E aí tinha que ir lá, né, resgatar. Não sei, talvez fosse uma antiga paixão do presidente. Pode ser. Né? Não sabemos. Mas, enfim, não fez nada. E aí, quem denunciava esse tipo de coisa começou a ser atacado pelo ministro Paulo Pimenta e foi denunciado a este órgão aqui, a Procuradoria Nacional da União da Democracia, né, por fake news, e isto era um atentado contra o Estado Democrático de Direito, etc. Inclusive críticas. Vai pegar gente assim que não estava nem falando nada. Mas, assim, né, por exemplo, teve um sujeito lá, não sei se foi o Paulo Belinski, sei lá, alguém, né, que disse o seguinte: o velho da van sozinho já fez mais do que o governo federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Aí o Paulo Pimenta considera isso crime, e a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia também considera isso crime e pôs para investigar. E quando o Paulo Pimenta foi cobrado, ele falou: não, olha, eu só fiz a minha parte, só denunciei. Agora, se vai ser crime ou não, quem são os órgãos competentes aí que vão decidir. Né? Tirou dele da reta. Quando ele foi levado lá na comissão lá do Senado, da Câmara, para se explicar, e não explicou nada, e ainda saiu fugido. Né? Saiu correndo de lá na hora que o deputado Felipe Barros foi questioná-lo. Né? Então, é isso que está em jogo. Então, esse PDL é o quê? É para enterrar essa jossa. Sim. Né?
que era só um órgão político criado dentro do executivo, né, para perseguir opositores. Né? Como bem diz aqui, né, o Leandro Ruschel, que a gente cita na matéria, né, resumindo para quem não sabe, a AGU, um órgão do executivo, criou a tal procuradoria para processar quem critica o próprio executivo. Né? Então a procuradoria serve para quê? Para ficar procurando opositores e tentar desviar o assunto. Né? Então foi proposto esse PDL, né, já passou na CCJ, né, deve ser votado, e se passar, então ele vai derrubar este órgão. Veja, mas este é um ponto que é importante. Né? É a primeira reação palpável do Congresso aos avanços do autoritarismo do Executivo. Da censura. Né? Mas veja, não é só o Executivo que promove censura. Aliás, o Executivo promove bem pouco. Né? O pior é o STF. Né? O STF e o TSE. E ontem a gente tem uma matéria, né, sobre o STF. Temos, Silvio, porque além... É impressionante, né? Como eles vão tentando avançar por várias frentes, né? Com essa necessidade de calar as pessoas, de impedir que as pessoas possam compartilhar as informações. Esse é o grande medo deles, né? Porque hoje nós temos outros veículos de comunicação, né? Comunicações independentes, as redes sociais, e a gente não fica mais dependendo, né, das grandes mídias, da mídia marrom.